Facebook Ads, campanhas de conversão, fase de aprendizagem. O que é essa bendita ou maldita frase de aprendizagem? O que é essa fase de aprendizagem que todo mundo fala, todo mundo tanto reclama? Cara, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram aqui ontem. Cara, já tem 30 perguntas de fase de aprendizagem. Fase de aprendizagem, Pedro, a fase de aprendizagem, como é que eu evito a fase de aprendizagem? O que é a fase de aprendizagem? Para que ela serve? Ela me faz bem? Ela me faz mal? Eu não quero ficar na fase de aprendizagem. Cara, sempre as mesmas perguntas sobre essa parada aqui. E eu não consigo entender qual que é o escândalo que a galera faz sobre esse negócio de fase de aprendizagem. Mas o que eu vim aqui te falar hoje? Eu vim aqui te falar algumas coisas que eu sei sobre a fase de aprendizagem, algumas coisas que eu sei que são verdades e algumas coisas que eu sei que são mitos sobre a fase de aprendizagem e como que você faz para lidar com ela, tá? O que é a fase de aprendizagem? Básico, vamos começar pelo começo. Fase de aprendizagem é um estado padrão. Todo mundo vai ter um conjunto de anúncio que está na fase de aprendizagem. Basicamente, o que tem que entrar na tua mente é o seguinte: qual que é o grande poder do Facebook? Tá? Isso é uma pergunta que você tem que saber responder. Qual que é o grande poder das fontes de tráfego? O grande poder das fontes de tráfego é que eles sabem tudo sobre todo mundo. Então ele sabe qual que é o perfil do João, da Maria, o que a Maria gosta, o que o João gosta, do José, do Matheus, do Rodrigo, do Roberto. Ele sabe tudo de todo mundo. E aí, quando você está rodando uma campanha, várias pessoas começam a realizar a ação que você quer que elas realizem. Seja essa ação uma visualização de um vídeo, um envolvimento, um clique ou uma conversão. Várias pessoas começam a realizar essa ação. Conforme várias pessoas vão realizando essa ação, o Facebook vai entendendo quem que são essas pessoas, o que elas gostam, o que elas não gostam, quando que elas usam o celular, em que período que elas converteram, onde que elas moram, qual que é a idade dela, quais que são os interesses dela, quais sites elas acessam. O Facebook vai começar a entender quem que são essas pessoas. Depois que o Facebook conseguir entender quem que são essas pessoas, o que ele vai fazer? Ele vai buscar outras pessoas, porque ele sabe tudo da vida de todo mundo, ele vai buscar outras pessoas que têm aquele mesmo padrão. Então, o que é a fase de aprendizagem? A fase de aprendizagem é o Facebook. Peraí que tá verde aqui, eu não quero esse verde. A fase de aprendizagem... Nossa, tem uma coisa escrita aqui da aula anterior. Será que tá escrito ou era bug? Era bug. A fase de aprendizagem é o Facebook te falando o seguinte: ainda estamos aprendendo sobre este conjunto de anúncios. Pode ser, não é certeza, pode ser que o seu custo por resultado seja mais caro durante essa fase e que os custos sejam mais instáveis. Cara, não é exatamente isso, mas é quase isso. Espera aí. Tá aqui, ó. Deixei até aberto aqui já. Aqui é a organização. Ó. Cadê? Tava escrito aqui. Não era isso aqui. Ó, tá aqui, ó. Durante a fase de aprendizado, os conjuntos de anúncios são menos estáveis e geralmente apresentam um CPA mais alto. Para evitar comportamentos que impeçam os conjuntos de anúncios de saírem da fase de aprendizado, recomendamos que você... Aí aqui a gente para que nós não vamos ler isso. Peraí que eu vou fechar isso aqui. Sai. Descartar rascunhos. Deu. Vou voltar aqui para minhas campanhas. Cadê meu bloco de notas? Deu. Então, a fase de aprendizagem, ela é um estado normal. Todo conjunto de anúncios vai passar pela fase de aprendizagem. Por quê? Porque é o Facebook te dizendo, tem as duas inteligências lá. É o Facebook te dizendo, ó, a gente está acumulando aqui, a gente está tentando entender ainda quem que é o perfil das pessoas que está realizando essa ação, para que a gente possa achar mais pessoas que vão realizar essa ação. A gente ainda está aprendendo sobre esse conjunto de anúncio aqui, tá? E aí o que acontece? Depois de um tempo, normalmente quando tu atinge 50 eventos de conversão em uma semana, de novo, normalmente não é sempre, tá? Normalmente, após atingir 50 eventos de conversão em uma semana, você sai da fase de aprendizagem e vai para ativo. Tá? É o status do seu conjunto de anúncio. Tá? Então, depois de atingir esses 50 eventos de conversão, você sai dessa fase de aprendizagem e vai para o ativo. O que acontece?
O que você não pode fazer? Você não pode ficar extremamente apegado em não voltar para a fase de aprendizagem. Tem gente, cara, que não muda o conjunto de anúncio de jeito nenhum, porque vai voltar para a fase de aprendizagem. E aqui, eu nem preciso ficar... Tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Cadê? Edições significativas, ó. Quais alterações eu faço no meu conjunto de anúncio que vão fazer eu voltar para a fase de aprendizagem? Então, eu tô lá com o meu conjunto de anúncio, ele estava na fase de aprendizagem, fez 50 conversões, 50 visualizações, 50 ações, 50 qualquer coisa que eu estou buscando, e ele foi pro ativo. Se eu fizer algumas determinadas alterações nesse conjunto de anúncios, ele pode voltar para a fase de aprendizagem. Quais são essas alterações? Qualquer alteração no direcionamento. Mudei o público, vai voltar para a fase de aprendizagem. Qualquer alteração no criativo do anúncio, vai voltar para a fase de aprendizagem. Se eu mudar o evento de otimização, que a gente falou na aula anterior, vai voltar para a fase de aprendizagem. Adicionar um novo anúncio no conjunto de anúncio, vai voltar na fase de aprendizagem. Se eu usar um conjunto de anúncio por 7 dias ou mais, o conjunto volta para a fase de aprendizagem. Altera a estratégia de lance, volta para a fase de aprendizagem. E aí, tem alterações que podem ou podem não voltar para a fase de aprendizagem. Se eu aumento o limite, o mínimo ou o máximo do conjunto de anúncio, o controle de lance, se eu mudo o orçamento do conjunto de anúncio ou da campanha, pode ou não fazer o conjunto voltar para a fase de aprendizagem. Tá? Então, são basicamente alterações que a gente faz no conjunto de anúncio de direcionamento, público, estratégia de lance, evento de otimização da campanha, que vão fazer o meu conjunto de anúncios voltar para a fase de aprendizagem. E aí o que acontece? A galera fica fixada em não voltar para a fase de aprendizagem, como se a fase de aprendizagem fosse o terror, como se ela fosse o motivo pelo qual as tuas campanhas estão ruins. Cara, a fase de aprendizagem pode piorar um pouco o teu resultado? Pode, mas não é ela que vai fazer o teu resultado ser horrível. O teu resultado está horrível porque tem outras coisas que estão ruins, porque teu público não é grande o suficiente para aceitar aquela escala ali que tu está colocando. Tem gente que fala assim, eu tava rodando a campanha com R$50 por dia, aí eu fui lá e aumentei para R$500 por dia. E aí a minha campanha entrou na fase de aprendizagem de novo. E aí por causa da fase de aprendizagem, agora o meu resultado está ruim. Não, seu jegue, é porque você saiu de 50 para 500 e a sua campanha, você não tem público suficiente para aguentar esse investimento de R$500 por dia. É por isso, não é por causa da fase de aprendizagem. A fase de aprendizagem é só o Facebook te falando. Estamos aprendendo sobre esse conjunto de anúncio. Provavelmente vai ser mais instável. Talvez o CPA fique mais caro. Mas, cara, não é a fase de aprendizagem em si que está fazendo o seu resultado ficar ruim. Ela tem um pezinho? Tem. Ela pesa um pouco no seu resultado ser ruim ou ser melhor. Claro que pesa. Ativo é melhor do que fase de aprendizagem, ponto. Só que você não pode deixar, presta atenção nisso, você não pode deixar de fazer alterações nos seus conjuntos de anúncio por causa do medo da fase de aprendizagem, caraca. Não tem como. Você tem um público lá que é um público ruim. E aí ele tá ativo, passou da fase de aprendizagem, ele tá como ativo. Aí você lembrou lá, caraca, eu tenho aquele outro público que é melhor que o público ruim. Ah, mas não vou mudar esse público ruim aqui pro público bom. Por quê? Porque aqui vai ter o público bom na fase de aprendizagem. E a fase de aprendizagem, meu Deus, se eu entrar na fase de aprendizagem já era. É o terror, não é o terror, cara, é normal, faz parte do processo, tá? E aí, tem um outro estágio aqui das coisas que é o quê? Se o seu conjunto de anúncio está há muito tempo na fase de aprendizagem, ele pode ficar como aprendizado limitado. O que é o aprendizado limitado? É quando o seu conjunto de anúncio não conseguiu reunir informações suficientes para entender qual ação o Facebook deve buscar. Então eu rodei lá o meu conjunto de anúncio, ele estava na fase de aprendizagem, eu não fiz lá os 50 eventos de conversão em uma semana, e aí ele acabou entrando em aprendizado limitado. Vou te mostrar aqui na prática como é que isso fica. Então, vou entrar aqui nessa campanha aqui. Essa campanha tem um conjunto em aprendizado limitado. Tá aqui, aprendizado limitado. Este conjunto não está gerando um número suficiente de eventos de visualizar conteúdo para sair da fase de aprendizado. Isso geralmente ocorre quando seu conjunto de anúncios está limitado pelo tamanho do público, controle de custo, orçamento ou outras configurações. O que ele está dizendo aqui?
Esse público aqui, provavelmente, ou ele é muito pequeno, ou tu tá gastando pouco dinheiro nele. Por isso que ele tá nesse aprendizado limitado aqui. Tá vendo? Ele nem tá gastando dinheiro, olha só. Ele fez 5 impressões, ele gastou 24 centavos. Pedro, mas você tem um conjunto aqui que tá com 7 conversões. 7 conversões. E ele não tá no aprendizado limitado. Meu Deus do céu, o que você fez? Qual mágica foi essa? Porque ele tá rodando aqui nos últimos 7 dias. Cara, que mágica foi essa? Cara, não tem mágica nenhuma, velho. Não tem mágica nenhuma. É que 50 conversões por semana não é a regra suprema do universo e sempre vai ter que ter 50 conversões por semana para tirar esse cara aqui da fase de aprendizagem. Às vezes você vai ter que ter. E aí, caramba, como que faz? Não tem um jeito. Não tem um jeito. A moral é que você precisa lidar com a fase de aprendizagem e não deixe de fazer as suas otimizações, de melhorar os seus públicos por causa da fase de aprendizagem. Não deixe de fazer isso, tá? Mas, mesmo assim, você tem que evitar entrar no aprendizado limitado. Como que você faz para evitar um aprendizado limitado? Você força esse conjunto de anúncios aqui a gastar dinheiro. Então, se esse cara aqui está no aprendizado limitado, eu desativo ele, porque normalmente o cara que está no aprendizado limitado não volta para o ativo. Duplico ele e eu vou forçar esse cara aqui a fazer 50 conversões numa semana. Como? Vou colocar um mínimo nele. Então eu vou vir aqui, ó, em limite de gasto no conjunto de anúncio. Já falamos sobre ABO, CBO, mínimos e máximos. Vou colocar aqui um limite de gasto nesse conjunto de anúncio e vou colocar que eu quero que ele gaste no mínimo por dia, sei lá, deixa eu pensar, 50 conversões na semana que eu preciso. Cada conversão custa no máximo R$3. 50 divididos por 3 dá 16. Então, precisa gastar R$16 na semana para esse cara fazer 50 conversões. Eu vou botar um mínimo diário de R$5 por dia. E ele já vai fazer as conversões que eu preciso que ele faça. Ou não. Vou botar 15. 15 vai garantir. E aí, feito. Ah, Pedro, não entendi direito isso aqui que tu fez. Cara, eu basicamente falei pro Facebook, gasta mais dinheiro nesse cara aqui. Gasta no mínimo R$15 por dia nesse cara aqui. Ele gastando R$15 por dia aqui, o que vai acontecer? Ele vai sair do aprendizado limitado. Se eu chegar aqui na semana que vem e esse cara aqui tiver R$10 por conversão, eu pauso ele. Foda-se o aprendizado limitado, não importa. Não importa o aprendizado limitado se tá acima do que você... Ah, não, eu tô feliz agora porque eu tô com todos os conjuntos ativos, mas o meu custo por resultado que tava bom agora tá uma bosta. Não, cara. Isso aqui é uma tentativa de melhorar ainda mais o resultado da campanha. A fase de aprendizagem não quer dizer nada. Não quer dizer nada comparado ao resultado da campanha. Ela é mais uma das coisas que a gente vai tentar alterar para melhorar o quê? Para melhorar isso aqui, o número de conversões, o custo por conversão. Tá? Então, assim, não noia com a fase de aprendizagem. Saiba como lidar com ela. Se você está com um conjunto de anúncio com aprendizado limitado, o que você pode fazer? Você pode duplicar esse conjunto de anúncio, pausa o antigo e coloca um orçamento ou um mínimo, que é o mínimos e máximos, né? Quando a gente está usando CBO, coloca um orçamento ou um mínimo de gasto maior para esse conjunto de anúncio para obrigá-lo a gastar dinheiro e sair do aprendizado limitado. Mas se eu entrar lá na semana que vem e esse conjunto aqui estiver horrível, eu pauso ele, velho. Pauso e corto ele na raiz e segue o baile, tá? Mas, ó, nem sempre, vou te mostrar um outro exemplo aqui nas contas na conta da Priscila. A gente tá rodando aqui pra Priscila uma campanha de feed. A gente tá rodando aqui pra Priscila uma campanha de feed e uma campanha de stories, ó. Então tem uma campanha no feed e uma campanha no stories. A campanha do stories tá mais barata. Tá R$ 2,92 por conversão, gastando 350 por semana. E essa aqui tá mais cara, R$ 4,74. Mas eu não quero deixar de anunciar no feed. Por quê? Porque eu acho que daqui a pouco eu vou descobrir um bom anúncio para ela que vai converter no feed. Só que a gente estava disposto a pagar R$ 5 por conversão aqui.
Então isso aqui tá bom ainda. Tá quase no limite, mas tá bom. Se eu entrar aqui nessa campanha aqui, olha só como é que nós estamos. Isso aqui é o terror pro cara que não gosta da fase de aprendizagem. Aprendizado limitado, aprendizado limitado, aprendizado limitado, aprendizado limitado. Por quê? Porque nada aqui, ó, mesmo ela tem mais conversões aqui do que eu tenho em alguns conjuntos de anúncio meu. Mas não tem explicação. Simplesmente o Facebook falou, ó, com essas 24 conversões aqui, isso aqui não é o suficiente para eu entender quem que converte, quem que não converte. Mas o preço tá bom, tá entendendo? Então, por mais que eu esteja em aprendizado limitado, o preço tá bom. Para sair desse aprendizado limitado, o que eu teria que fazer? Eu teria que aumentar o orçamento dessa campanha aqui. E eu já testei aumentar. E aí o preço explodiu para R$ 7,00. Aí o preço, aumentei o orçamento aqui para 250 por dia. O preço foi para 7 e ficou todo mundo ativo. Nossa, que bela merda que eu acabei de fazer. Tá todo mundo ativo, mas agora eu tô fazendo a mesma quantidade de conversões que eu fazia antes por um preço mais caro. Não, eu prefiro ficar no aprendizado limitado. Tá? Mas já a campanha do Stories aqui, como é que ela tá? Como a gente está investindo mais nela, ó, tá todo mundo ativo. Ah, ela tá mais barata porque tá todo mundo ativo? Não, não é por isso. Estar ativo e não no aprendizado limitado faz com que esse preço melhore? Sim, faz com que esse preço melhore. Mas a questão aqui é mais o anúncio do Stories que está muito melhor do que o do feed, do que a fase de aprendizado que está levando o meu resultado para baixo, entendeu? Porque muitas pessoas vão olhar para isso aqui e vão dizer assim, aqui tá 4,74 porque tá todo mundo no aprendizado limitado. E não é. Por quê? Porque eu já testei, porque é teste, a gente só sabe dizer as paradas quando a gente testa. Eu testei, eu aumentei esse orçamento aqui e foi todo mundo pro ativo. Só que o meu custo foi para R$ 7,00. Aí, pô, diminuiu o orçamento de novo. Prefiro todo mundo no aprendizado limitado, mas o preço mais barato, do que um valor que eu não estou disposto a pagar. Tá entendendo? Então, cara, fase de aprendizado, ela é importante. É importante que você busque sair da fase de aprendizagem e ir para o ativo. Isso vai melhorar os seus resultados? Vai melhorar os seus resultados. Só que isso aqui não tem que ser o guia para você deixar de mexer no seu conjunto de anúncio. Ou o guia para você investir mais dinheiro só para ter aquele prazer de ver um negócio verdinho ali. Eu sei que o aprendizado limitado ele incomoda, que ele tá amarelinho. Mas ver o negócio verdinho dá uma sensação de bem-estar. Só que o verdinho e o amarelinho tem que ser o custo pelo resultado que você está buscando. Esse é o verdinho e o amarelinho maior. É ali que você tem que... É ali que é o foco total, entendeu? Então não importa que tá todo mundo ativo, mas o custo tá caro. Cara, mexe nesse conjunto, vai lá e altera, velho. Altera. Mesmo que vá para a fase de aprendizagem. Mesmo que fique com aprendizado limitado. Porque no final das contas você tem que buscar o que você tá buscando. Isso é óbvio. Mas eu tenho que falar isso para ti, porque eu não posso pecar por omissão. Tá? Então, fase de aprendizagem, estamos conversados. Tema da próxima aula, não me lembro qual que é, mas eu te vejo lá.